Então, boa noite. Vamos. Já fez a jornada, tá. Só para eu saber, porque eu falo que essa aula é a aula 1, que se chama Sombra dos Chakras, de um curso chamado Psicologia dos Chakras, que modestamente é o meu melhor curso de chakras. Eu não fico tanto nos chakras, eu não fico como na jornada dos chakras explicando o que que é o chakra, quantas pétalas tem cada chakra, que eu acho que fica até uma coisa muito teórica. É um mergulho realmente nas nossas sombras, um lugar que a gente nem sempre é gostoso de olhar. E a gente se auto-sabota muito. E eu vou contar que faz 3 anos que eu não lanço nenhum curso assim, né? Formato turma. E eu cheguei à conclusão, será que foi autossabotagem? Né? O meu curso de maior sucesso depois da pandemia, assim, começou com centenas de pessoas a primeira vez que eu lancei, daí segundo, daí eu vou deixar lá na comunidade agora, porque eu cansei, né? Essa coisa de ficar lançando curso. Mas eu vejo que talvez teve uma autossabotagem aí. E, e eu sempre falo, fujam de gurus, de coaches, de mestres iluminados que não já fugiram, já são pura luz. Eu não acredito, né? Estou há 22 anos na jornada do autoconhecimento e sempre entrando ainda em processos. Passa, você acha que tá tudo lindo, daí vem algum, e eu falo, geralmente algum relacionamento, algum encontro em família, algum encontro com a sua mãe, com seu pai. Vem algo que você pensa, nossa, tem algo aqui ainda, tem uma ferida aqui ainda. E daí você entra lá naquele processo de trabalhar algum chakra, de trabalhar as suas sombras. Alguém aqui é psicóloga? Levanta a mão. Ou fala no chat. Tá. Eu comecei a estudar psicologia muito cedo. A minha mãe é psicóloga e a minha mãe fez faculdade tarde, digamos, quando eu já tinha nascido. Eu devia ter a idade da minha filha agora, 7 anos. Eu tenho as memórias, ela, quando eu não tinha escola, alguma coisa, ela me levando para aula. E a faculdade deixava, então eu assistia às aulas com ela. E eu comecei a amar, eu comecei a ter fascinação. Eu falei, gente, eu quero saber mais disso. E eu lembro eu estudando, assim, daí depois com 10 anos, existencialismo. A minha mãe fazia trabalho da faculdade na sala de casa, eu ia lá, eu queria ficar escutando. Então, essa curiosidade pela mente humana nasceu muito cedo. Mas eu nunca quis fazer psicologia porque eu acho que a gente quer muitas vezes tomar um caminho diferente, né? Então, fiz outras faculdades, comecei a praticar yoga muito cedo, fiz uma formação em yoga e nunca mais parei de dar aulas. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre esse conceito de sombra para quem não conhece. O conceito de sombra foi introduzido por Jung, que é um dos mais influentes psicólogos. Ele foi o fundador da psicologia analítica. E a sombra é um dos componentes mais importantes da psique. Representa os aspectos inconscientes da personalidade que são reprimidos ou negados pelo indivíduo. Então, esses aspectos podem incluir pensamentos, emoções, impulsos ou características que não se encaixam na autoimagem que a gente quer projetar da gente mesmo para o mundo. Então, a sombra é a parte inconsciente da personalidade que contém tudo que a pessoa não quer reconhecer sobre si mesma. Isso pode incluir traços de caráter que a pessoa considera indesejável ou incompatível com a sua identidade mais consciente. Então, por exemplo, impulsos primitivos, raiva, agressividade, desejo de poder. Raiva é emoção primária, raiva é a sombra do terceiro chakra, como a gente vai ver. Mas a raiva fora do controle é um impulso muito primitivo. Medos e inseguranças, né? Aspectos de fragilidade, vulnerabilidade. Daí a gente vai ver outros traços aqui, como egoísmo, inveja, ciúme, preconceito. Mas a sombra, ela pode conter até aspectos positivos reprimidos, talentos nossos, qualidades, desejos que foram suprimidos devido à vergonha, né? Ou algum, por exemplo, você tinha uma voz bonita, você gostava de cantar. E daí alguém lá da sua família falava: Nossa, para, você tá sempre cantando, que coisa chata. E dali nasceu um bloqueio
do quinto chakra e a vergonha de cantar. Então, até mesmo talentos podem ser sombras. Eu falo que a sombra está muito relacionada com o conceito, imagina, né? 5.000 anos atrás, o yoga falava de samskara. Samskaras são impressões mentais. Eu acho que a forma mais fácil de entender samskara é que você nasce, quer dizer, segundo o yoga, você está trazendo karmas de vidas passadas, você não nasce com um disco rígido vazio já está trazendo impressões de outras vidas, mas vamos supor que você nasceu ali com um terreno, um monte de areia, imagina uma duna, e tá limpo, é só areia. Daí as pessoas vão te ensinando coisas, assim que come, assim que pega o copo, você vai observando o mundo e isso é como se fosse você passando com um carro em cima dessa areia. Você vai formando um rastro com o pneu. Você, ao longo da vida, tem infinitas possibilidades. Esse lugar de areia é muito grande. Só que você vai preferir passar onde? Por onde você já conheceu. Então você vai passar pelo mesmo lugar onde você já viu que tem um rastro de areia. E quando você vai passando cada vez mais com marcas, né, com o pneu num terreno, o que que acontece? Aquela marca fica muito forte, né? Às vezes queria até ficar mais baixa, de tanto que você já passou por ali. E daí, quando determinado dia você fala, nossa, mas esse caminho tá sempre me levando para o mesmo lugar, eu quero pegar outro caminho. A direção fica dura, né? Porque você já passou muitas vezes por aquilo ali. Então, mudar a samskara, primeiro você tem que reconhecer qual que é aquele aspecto, qual que é aquela sombra. E daí depois realmente fazer um esforço sobre si mesmo, que o yoga dá o nome de tapas, para mudar o rumo, para mudar o trajeto. Eu peço para sempre olharem se estão com o microfone mudo. Deixa eu colocar todo mundo aqui no mudo. Então, falado de Sanskara, né? Dito isso, a sombra ela começa a se formar na infância, quando a criança começa a aprender o que que é aceitável ou não dentro da família, dentro da cultura, na escola, na sociedade. Então, com o tempo, características, comportamentos considerados inadequados, a gente vai reprimindo ou vai escondendo. Mas só que esses aspectos, quando você criou uma marca nessa areia, eles não desaparecem. Essas marquinhas que você criou, elas ficam armazenadas no inconsciente e elas podem influenciar o seu comportamento de maneira sutil, mas sempre que você estiver ali no lutar ou fugir, vem mais forte, tá? Então, mesmo que as partes da sombra elas estejam no inconsciente ou até no subconsciente, elas tendem a se manifestar como uma reação automática fora do seu controle. É a forma que você vai reagir. Uma das formas mais comuns de manifestação da sombra é a projeção. É um dos principais mecanismos de defesa ligados à sombra, que é quando a gente projeta o que a gente não gosta na gente no outro. Então, por exemplo, alguém reprime a sua própria agressividade e daí vê todo mundo atacando ela. E geralmente é essa pessoa que é extremamente agressiva. E ela se sente muito machucada. Ah, porque aquela pessoa falou isso de mim? Porque aquela pessoa criticou meu cabelo? Porque aquela pessoa fez isso? É uma projeção. Reações emocionais exageradas. Então, algo foi ali, ativou a sua sombra e você tem uma aversão inconsciente aos traços de outra pessoa que, na verdade, também faz parte do jogo de projeção. Você não está digerindo bem aquilo em si, você reage de forma exagerada. E daí vem o que eu comecei falando também, que é a terceira forma da sombra, que é sabotagem ou a autossabotagem. É um comportamento autodestrutivo, uma sabotagem inconsciente de oportunidades que parecem ir contra as crenças inconscientes do indivíduo. Quem já percebeu ou já sabe o seu sabotador? Alguém sabe? Já viu? Tipo, nossa, aqui eu vi esses dias uma expressão que é a síndrome do impostor. Não faz ideia?
Vamos pesquisar, a gente vai, a função, né, desse curso Psicologia dos Chakras é cavar. E a gente vai achar, e talvez ache mais de uma, né? Mais de uma sombra, mais de uma forma de autossabotagem. As formas mais comuns de autossabotagem, gente, a pessoa começa a praticar yoga e não vira disciplinado, mesmo que goste, não consegue colocar uma atividade que goste na agenda. São as formas mais comuns de autossabotagem. Você sabe que vai te fazer bem determinada alimentação, mas você vai lá e se sabota e come um pacote inteiro de biscoito. Você se atrasa para compromissos. Tem muitas formas de autossabotagem, mas não é só saber a sua autossabotagem. O mais legal é por que que eu faço isso? Do que eu tô com medo se eu brilhar? Procrastinação. Ó, várias procrastinação. Procrastinação já foi a minha sombra. E a partir do momento que eu comecei a fazer um monte de coisa, que daí eu falei, nossa, eu sou muito irresponsável. No meio do festival, lançar curso, tô fazendo isso, fazendo uma máquina. Quando eu tenho a minha agenda cheia, eu não procrastino. Quando eu tinha muito tempo livre, eu começava, então vou assistir um curso agora, vou fazer um novo curso online, né? Então, a procrastinação está muito relacionada ao primeiro e ao terceiro chakra, como a gente vai ver. Compulsividade é muito autossabotagem, é a sombra do segundo chakra. Ó, vários aqui, né? Procrastinar, acha que eu não sou merecedora e boa o suficiente. Nossa, vamos trabalhar esse terceiro chakra, porque é muito lindo quando a gente se acha assim, eu sou merecedora. Conseguir falar assim, eu falo que eu tomei um café semana passada com uma aluna da formação e que, como era online, a gente se via tanto, eu jurava que eu conhecia ela, mas a gente não se conhecia pessoalmente. E ela mora numa cidade aqui perto de Miami e ela veio aqui tomar um café comigo. E ela é outra pessoa. E ela tá cheia de aluna. E ela era super tímida. Eu falo que eu vou querer que ela grave um vídeo, que é outra pessoa. Vem um poder e ela fala: Nossa, eu tô me achando linda, eu tô me achando poderosa. Eu falei: Que lindo! E muitas vezes a sociedade acha isso ruim, né? Acha que é ego, a pessoa tá se achando linda, a pessoa tá se achando poderosa. E eu falo: O que empoderou, no caso, ela foi dinheiro. Ela era uma pessoa que sempre foi dependente financeira e ela veio um poder de terceiro chakra, que é uma forma de poder. E assim, nossa, olha o que que eu consigo fazer, que foi a partir do dinheiro. Falta de disciplina. Ora, tô adorando aqui. Então, o Jung, né, ele acreditava que o processo de individuação, né, de a gente se tornar um indivíduo único, o desenvolvimento da personalidade total, exige a integração da sombra. Então, para a gente alcançar um verdadeiro crescimento pessoal, espiritual, é necessário confrontar, não ter medo, né? Tipo, eu sou isso aqui, ó, tô mostrando a minha sombra, eu não tô escondendo. Eu lembro que eu conheci uma época um professor de yoga extremamente agressivo. E aquilo ali me chocou tanto, porque eu falei, gente, mas yoga, calma, eu nunca esqueço. Eu era muito novinha em Florianópolis, e esse professor de yoga estava numa reunião, ele pegou assim um jornal enrolado, ele fez pá na mesa. E aquilo ali me frustrou muito, porque eu tinha uma noção, eu colocava aquele professor num pedestal. E ele não conseguia confrontar, né? Ele não conseguia dominar as emoções. A sombra dele era a agressividade, só que ele não assumia isso. Chegava lá, né? Chegava alguém, ele virava outra pessoa lá, namastê. Eu falo que aquilo ali foi meu primeiro balde de água fria com o yoga. Então, assim, não é que a gente precisa ser perfeito para o yoga, né? Eu falo, estou longe da perfeição, mas tem determinados comportamentos que a gente precisa reconhecer, integrar e daí realmente não é integrar assim, ah, sou agressivo e deu, reconhecer e, nossa, eu vou fazer muito mais pranayama, né? Já que eu sei que eu tenho essa tendência comportamental. Era uma sombra ali muito forte. Então, o primeiro passo para tornar isso reconhecido, né, para tornar isso consciente é o reconhecimento. Tá? A gente precisa reconhecer, aceitar, mas aceitar não significa justificar comportamentos destrutivos, como aqui, ó, compulsão. Não, então eu sou compulsiva com álcool, eu sou alcoólatra porque a minha mãe era. Ou não, eu sou, né, eu como
de forma inconsciente e agredindo o meu corpo por isso e aquilo, porque eu tenho ascendente em touro, que eu tenho a lua em touro, né? Eu falo, não é para ter também desculpinhas do dosha. Eu falo Ayurveda, Dioste, astrologia védica. O que eu vejo de pessoas com desculpinhas ali, realmente você vai ter uma tendência, sim, se a sua lua é em touro. Mas que isso não seja desculpa, tá? Que você reconhecendo um padrão, você trabalhe na outra direção. E daí Jung falava que o processo final é integrar a sombra à personalidade consciente, utilizando seus potenciais reprimidos de uma forma construtiva e equilibrada. Então, ao fazer isso, a pessoa se torna mais completa, autêntica e menos controlada por seus impulsos inconscientes, tá? Eu vejo que as sombras, né, a sombra, aonde ela mais vem são nos relacionamentos. Os conflitos que a gente tem, geralmente, é por causa das nossas sombras. Então, a projeção no outro, né, das partes reprimidas da sombra, as tensões em relacionamentos. Os relacionamentos são as nossas grandes ferramentas de cura nesse plano. E a gente tende a atrair relacionamentos a partir da nossa parte não curada. Então, assim, é difícil, né? E daí a gente vai falar que é tudo culpa do outro. Não, porque o outro me irrita, né? Porque o outro faz isso comigo. Tá bom. O que que ele tá acessando aí da sua sombra? Que ele tá te permitindo segurar um espelho para você se ver. Então lembra disso, você tem uma tendência enquanto você não está consciente. Depois que você está consciente, você pode atrair relacionamentos muito mais saudáveis. Mas enquanto você não reconhecer, não saber sua sombra, não saber seus padrões, seus samskaras, o karma, né, na linguagem do yoga, vai te fazer entrar no ciclo ali de repetição de samskaras, o samsara, até o ciclo de renascimento e morte, tudo isso está relacionado na visão junguiana com a nossa sombra não reconhecida. E daí a gente fica atraindo pessoas para colocar uma luzinha na nossa sombra, só que daí a gente vê a sombra do outro. Ao invés de olhar, né? Nossa, deixa eu virar essa lanterninha para dentro. A gente começa a falar, nossa, o outro é assim, o outro é assado, nesse jogo de projeções. Então, vamos para as sombras dos chakras, tá? O chakra raiz, chamado Muladhara, a sombra dele, são os medos no gerais, as fobias. Ele está ligado à sobrevivência. Então, como esse chakra está relacionado à segurança, estabilidade, sobrevivência, pertencimento, a sombra aqui se manifesta com medos irracionais, apego à matéria, desconfiança constante, sensação de abandono. E muitas pessoas vão lá e elas reprimem, né, os seus medos. E elas se desconectam desse sentimento de segurança e vitalidade, uma sombra do primeiro chakra, desordem. Você cria, você é acumulador e bagunça ao seu redor, é uma sombra do primeiro chakra, que só te cria mais ansiedade. Ansiedade é uma sombra do primeiro chakra, preocupação constante com o dinheiro, com a saúde, com o corpo, com a segurança, aquela pessoa que bota alarme em tudo, câmera em tudo, mesmo quando ela pode estar num ambiente seguro. Porque isso é insegurança, né? Quando esse chakra tá em desequilíbrio, você sente uma falta de conexão com o mundo. E daí por isso vem esses sentimentos de insegurança, de desconfiança. O mundo é um lugar perigoso. Por isso que na jornada dos chakras eu falo, né? Eu ocupo o meu lugar no mundo, é uma afirmação para o primeiro chakra. O apego excessivo, daí problemas físicos, né, relacionados aos pés, pernas, intestinos, quem tem intestino muito preso, problema nos quadris, fadiga constante, primeiro chakra. Então, nesse curso, na psicologia dos chakras, o processo de achar a sombra é identificar os medos inconscientes que estão enraizados na sensação de não ser o suficiente, de não pertencer, é trazer luz a essas inseguranças e trabalhar o aterramento. E a gente vai fundo, né? Vai trabalhar com coisas práticas no dia a dia, não é a partir de asana.
o chakra sacral. O segundo chakra, Swadhisthana, ele está relacionado à emoção, prazer. Então, qual que é a sombra? Vergonha, culpa, repressão sexual. Quem falou aqui, os exageros no geral são a sombra do segundo chakra. E ele surge na repressão dos desejos. Então, a vergonha do corpo, o medo de se expressar emocionalmente, o segundo chakra está muito relacionado com o laríngeo. Tem uma desconexão com o prazer, um bloqueio da criatividade, o desequilíbrio emocional, né? Ter explosões emocionais, ser dramática, muito dramática. E o desequilíbrio sexual, né? Porque eu fiz um curso agora que falava, a pessoa relacionava, e era uma professora de Tantra, o primeiro chakra com o chakra sexual. E eu não falei nada no curso, mas depois eu fiquei refletindo. Eu acho que no primeiro chakra é esse sexo animalesco. E no segundo é conexão, tá? No segundo é você gerar conexão com o outro, porque quem não tá no segundo e no anahata não gera a intimidade com o outro. Eu tenho doença autoimune no intestino. Desde que comecei a ficar de fato no yoga, eu não tive mais desequilíbrio da doença. Que bom, Carol. Yoga é poderoso, né? Então, o desequilíbrio sexual, para mim, está relacionado ao segundo chakra, porque é culpa em relação ao prazer, ou uma busca excessiva e desequilibrada pelos prazeres, né? Sejam de comida, seja de bebida, de droga, vícios, comportamentos impulsivos. A dependência emocional é uma sombra do segundo e do quarto chakra. A pessoa se sente incapaz de estar sozinha, ela precisa da validação para preencher um vazio interno. A criatividade bloqueada é a sombra do segundo chakra. Culpa, vergonha. Então, assim, o que que seria um trabalho aqui de segundo chakra? Claro, lá na apostila, até das jornadas dos chakras, eu falo, né? Dançar, uma prática fluida, conexão com a água. Só que aqui, né, como é um curso assim de ir muito fundo, de escrever, de ter vivências muito profundas, a gente vai a partir da respiração acessar emoções reprimidas, principalmente ligadas ao prazer, à sexualidade, para o aluno ser guiado, e por isso até as aulas, o ideal é poder participar ao vivo, curar feridas emocionais, traumas relacionados ao prazer, à expressão criativa. Então, é muito profundo acessar, e eu digo que é bom trabalhar o primeiro e o segundo chakra juntos, que é como a gente vai trabalhar. E daí tem o terceiro chakra, que é o Manipura. O Manipura está relacionado ao poder pessoal. Então, como várias falaram aqui, né, no chat de procrastinação, está relacionado a isso. Está relacionado a sentimento de impotência, vergonha também, controle, porque aqui é o nosso chakra do poder pessoal, da autoconfiança. A sombra ela pode se revelar quando o chakra está superavitário, né? Então, por exemplo, eu me acho o rei do mundo, né? O rei na barriga é o próprio plexo solar. A pessoa tem que não é uma autoestima, é uma prepotência, que é diferente de não, eu sou potente. Ser potente é ótimo, agora você ser arrogante é uma sombra do terceiro chakra para cima. E para baixo, medo de fracasso, baixa autoestima, comportamento submisso, tá sempre pedindo desculpa. Então, a repressão do poder pode levar a um sentimento profundo de impotência, de insegurança. Então, a raiva, a frustração reprimida, o terceiro chakra tá ligado ao nosso fogo, ao nosso Agni. Então, é a energia da ação. A raiva, gente, é um super motor para ação. É aquela história, eu vi, eu acho que eu até postei um dia que eu vi, eu bati um print. Bendito seja o incômodo que te fez querer sair de um lugar que você não cabe mais, né? Então você tá ali, sentiu raiva, tipo assim, nossa, que raiva de estar nessa situação. E você usa essa raiva como um motor para ação, ao invés de usar contra os outros, ser uma frustração reprimida ou uma violência, você usar a raiva como um motor para sair daquela situação.
Mas se você não usa, a pessoa pode se sentir presa, incapaz de realizar os seus desejos, e isso vira um ressentimento contra os outros e contra ela mesma, né? O primeiro e o terceiro chakra estão relacionados também a muito perfeccionismo, porque o perfeccionismo é medo, né? Medo de errar, medo de ser criticado, então por isso também está relacionado ao primeiro chakra. O medo do sucesso. E existe. Eu falo que é a autossabotagem, a sombra do terceiro chakra. A pessoa pode sabotar suas próprias oportunidades por insegurança, por medo de não estar à altura da expectativa dos outros. Ela evita assumir risco e ela prefere se manter em uma zona de conforto e até se esconder do mundo, como aqui eu tô segura. Aqui eu equilibrar os chakras, gente. É tão mais fácil equilibrar os chakras, assim, meditação equilibra os chakras, meditar naquele local. Eu tenho uma playlist no portal gratuita, todas as meditações são de graça, tá no Spotify também, para fazer os chakras, para ativar os chakras, para equilibrar os chakras. É muito fácil. Só que é tão potente também ir na sombra, transformar e trazer luz, e é tão poderoso que eu acho que é mais longo a potência que vem. Então vamos para o chakra do coração. O chakra do coração está relacionado ao amor, os relacionamentos. Então, qual que é a sombra? Ciúme, ressentimento, falta de empatia, falta de conexão, medo de intimidade, dificuldade em perdoar, aquela pessoa que fica ressentida, tanto que eu falo na apostila de chakras que artrite, artrose, aquelas pessoas que ficam assim, né? Porque as mãos e os braços, elas são governadas pelo pranavayu do Anahata Chakra. Então, a pessoa vai ficando assim, ela acha que ela não recebeu de volta todo o amor que ela deu, ou que ela serviu tanto ao outro, ela vai ficando rancorosa, né? Então, ela fica com dificuldade ou em receber ou em dar amor. Pode Pode ser a pessoa que não consegue abraçar, que não consegue fazer nenhum ato de serviço ou nenhuma das linguagens do amor para o outro, ela tem medo de se abrir emocionalmente. E o contrário também, né? Aquela pessoa que se entrega demais, ela se anula nos relacionamentos, ela acha que isso é amor, é se doar, ela fica em segundo lugar. Isso também é um desequilíbrio do chakra cardíaco, porque está relacionado com o terceiro chakra, né? O terceiro chakra a gente coloca limites saudáveis, a gente sabe o nosso poder pessoal, e a partir da nossa potência a gente se ama primeiro. Né? E daí depois a gente doa todo esse amor divino, esse amor que a gente expandiu aqui para o outro. É, medo da vulnerabilidade, né? Bloqueios no chakra cardíaco envolve evitar a intimidade para manter uma barreira, para se proteger de se machucar. Então, a pessoa vira uma pessoa distante, superficial. Geralmente, né, pessoas ou que já sofreram, tiveram muitas dores emocionais, rejeição na infância, elas podem criar essa barreira como proteção, mas a coisa mais linda é abrir o Anahata Chakra, abrir todo esse campo do coração. Ressentimento, mágoa, essa coisa de codependência, como eu falei, né? A pessoa só se sente completa com alguém. Ela pode estar num relacionamento horrível, mas ela prefere estar no relacionamento do que estar sozinha. Isso desdobra em tantos outros, né? Na falta de amor próprio, no excesso de altruísmo, de sacrifício, como eu falei, achar que amor é colocar as necessidades dos outros acima da sua e a pessoa se anula. Em algum momento da vida, ela vai ter que acessar essa sombra, né? Quantas pessoas, mulheres principalmente, mães, colocaram isso e chega em algum momento que o filho vai sair de casa, ela fala, e agora, o que que eu faço da vida? Porque tudo eu coloquei ali as necessidades de todo mundo acima das minhas. Chakra da garganta. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa no chat. O quinto chakra, que se chama Vishuddha, ele está ligado à comunicação, à verdade. Então, qual que é o tema da sombra? O medo do julgamento, de mentiras, autoexpressão reprimida. Aqui é o nosso centro da autenticidade, da verdade, a nossa capacidade de se expressar de forma clara, de forma honesta,
tanto verbalmente quanto criativamente. Então, o medo de se expressar é a sombra mais comum. Você não fala o que você pensa, o que você sente, dificuldade de se comunicar de maneira assertiva, né? Você fala, daí, nossa, falei tudo confuso, não era isso que eu queria ter falado, daí vem uma culpa também, né? Como eu falei, tá relacionado com o segundo chakra, daí a pessoa pode pensar, nossa, será que me acharam uma chata? Será que eu falei demais? Não era isso que eu queria ter falado, e a pessoa esconde a sua verdade. Uma das formas de desequilíbrio é a distorção da verdade. A pessoa mente ou omite para agradar os outros, para evitar conflito, ou um medo, é, né, de não ser ouvida, e daí a pessoa quer falar o que o outro quer ouvir, manipulando as palavras. Isso é um desejo de controlar, né? É uma sombra do quinto chakra. A comunicação agressiva ou a comunicação defensiva, a pessoa já fala atacando alguém, né? A pessoa fala num tom agressivo ou de forma defensiva, ela já chega a se defender. Não, eu não fiz isso, não fui eu que quebrei isso. É desequilíbrio do quinto chakra. A defesa excessiva, né? Também das suas ideias, querer defender muito uma causa, é desequilíbrio até do quinto chakra que a gente vê tanto hoje em dia, né? As pessoas, elas, às vezes, por não saber quem são, elas precisam se fixar em alguma forma, em determinados grupos, para o grupo falar como ela tem que agir. Então, a repressão criativa, falta de autenticidade, dificuldade de ouvir os outros, né? A pessoa fala, 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 daí chegou a hora de ouvir, ela começa a cortar, ela corta todo mundo. Isso é um quinto chakra superavitário, não consegue ouvir. Então, aqui é muito trabalhar a autenticidade, e já vou dar spoiler, mas a cura são os traumas associados ao julgamento. Se você foi muito julgado, principalmente na infância, então aqui a guiança é descobrir a sua verdadeira voz, liberar esses bloqueios. O sexto chakra, que eu acho que é o mais famoso, né, que é o terceiro olho, Agnya Chakra, está relacionado à intuição, a visão interior. E qual que seria a sombra? A sombra é a ilusão, negação, falta de clareza. Esse chakra, ele está relacionado à nossa intuição e como a gente enxerga o mundo. Ele é o nosso terceiro olho, né? Ele é uma forma de ver o mundo. Quando ele está em desequilíbrio, a sombra pode se manifestar como dogmatismo ou dificuldade de confiar na própria intuição, a paranoia. Qual que é a diferença da intuição para paranoia? Alguém quer falar? Qual é a diferença da intuição para paranoia? Ninguém quer falar, acho. Deixa eu ver aqui no chat. Problema em todos, como faz? Vamos falar sobre isso. É isso, a paranoia também tem uma sensação ruim. A intuição, ela é clara. A intuição, eu sempre dou o exemplo assim, você tá andando na rua, daí vem uma vozinha, vira à direita. E daí você vira à direita. Você não sabe por quê. A paranoia, ela vai começar. Vira à direita, que pode ser, ó, olha essa hora, vem a hora, não sei o quê, tá noite, tá escuro. Ela começa a dar muita explicação, sabe? Você começa a devagar e você começa a ir para pensamentos, começa a ter uma sensação ruim. Nossa, então será que eu deveria fazer isso? A intuição, ela é rápida e clara e ela vem junto com uma sensação de paz, tá? Quando é a intuição. A paranoia, ela vem com aquela sensação incômoda, tá? Que linda, intuição é uma forma de Deus se comunicar com você. Paranoia são os pensamentos intrusivos que nos perturbam, é isso. Então, você pode saber um pela sensação e tanto a intuição quanto a paranoia, né? A paranoia seria a sombra aqui do sexto chakra, tá? Então, as pessoas que são desconectadas da intuição, é, ela se sente perdida, ela se sente sem clareza em suas decisões, ela tá sempre na dúvida, ela quer perguntar para o outro qual caminho ela deseja seguir. Essa desconexão, daí vem, né? Quem falou aqui, nossa, tô com um probleminha em todos os chakras,
Porque pode vir lá da base, o medo, a insegurança de pertencer. E esse medo, né, desequilibra todos os outros. Então, o medo excessivo vai te deixar desconectado da tua intuição. Ilusão, auto-engano. Quando o nosso Agnya Chakra está desequilibrado, a pessoa pode se enganar sobre as suas próprias motivações. Ela vai negar a verdade, daí está relacionado com laringe também, porque estão todos relacionados. Mas a mente pode criar narrativas que não correspondem aos fatos. E daí a pessoa também, a sombra principal desse. Racionalidade extrema. A pessoa precisa se apegar a o pensamento lógico. Ela deixa de lado a intuição, ela não se conecta espiritualmente, porque só o que tem um paper é o que vai provar. Então, assim, chakras, ainda bem que tem cada vez mais estudos de chakras. Tem um psiquiatra que fez um estudo maravilhoso de chakras. Se eu achar, eu coloco até no Instagram dos Stories, ou mando para vocês. Tem cada vez mais estudos de chakras, assim, vindo de diversas formas. Já vou falar sobre isso, tá, Gisele? De brincadeiras à parte, yoga e reiki são maneiras de equilibrar os chakras. Reiki, cristais, luzes pulsadas, tudo isso são formas, tá? E botar o pé na grama, tomar um banho de mar, estar na natureza, olhar o céu azul, são formas externas. Na visão do yoga, é a ativação da Kundalini, é a meditação a forma mais eficiente, é de dentro para fora. Você reconhecer, você fazer esse trabalho de cavar sem medo. Por que que eu tenho esse medo? Nossa, daí vem o abandono, daí vem a rejeição, daí vem coisa que você nem sabia da sua infância e começa a vir, daí não é gostosinho, né? Tá? Dói, você acha que tá entrando ali no fundo do poço, mas depois vem uma clareza e depois tudo melhora, tá? A primeira vez que você começa a acessar as sombras é um trabalho muitas vezes difícil. Mas, gente, a cura não é para ir lá no trauma, retraumatizar. Eu não sou a favor dessa abordagem. Eu acredito muito nessa abordagem que fala que a cura é sobre criar um novo. Então, tem um trabalho que eu faço que mudou minha vida, que eu acho que é muito legal para trabalhar sexto e sétimo chakra. Quem fez jornada interior também tem lá, né? Tipo, escrever a rotina dos sonhos perfeita e começar a manifestar o seu novo eu de uma forma consciente, tá? Eu acho isso muito mais poderoso até do que ficar lá só fuçando, caçando e cavando o passado. Mas é importante você saber de onde que veio a sombra e por que que veio a sombra, para realmente colocar a luz ali. E temos uma sombra muito vista até nesse meio da espiritualidade, que é a arrogância espiritual, uma sombra do sexto chakra, né? A pessoa acredita que ela tem uma sabedoria superior, ela tem visões, ela desdenha ou valoriza as opiniões dos outros, as percepções dos outros. Isso cria uma barreira de ego que impede o verdadeiro crescimento espiritual. A pessoa se vê como mais iluminada ou mais consciente do que os outros. E a gente tá vendo cada vez mais isso, essa arrogância espiritual crescendo. É, E já falei, mas eu acho que a maior sombra do sexto chakra é a confusão mental, é a falta de clareza, tá? Você tem dificuldade em se concentrar, como uma sensação de uma névoa mental, né? Porque você fica ali num pequeno probleminha que você teve, em vez de ver um quadro maior, assim, da vida, né? Você consegue, que eu falo, dar um zoom out, né? Você dá um zoom in, um probleminha desse tamanho, em vez de expandir ali e ir para o zoom out. E, gente, a meditação já ajuda muito nisso. Gente, adorei. Quem escreveu aqui, ó? A intuição sussurra, a paranoia grita. Maravilhoso. Perfeito, Carol. Às vezes a gente não tem a lembrança, mas temos a cicatriz. Então, eu vou contar rapidamente a minha história com relação a isso e como foi que eu acessei nesses últimos 3 anos que eu fiquei sem lançar cursos, até eu fiquei num processo muito intenso de cura minha. E eu lembro que eu achava, né, que, por exemplo, eu tinha a crença de que para eu falar de chakras ou dar curso de chakras, eu tinha que estar com todos os meus chakras alinhados, eu tinha que ser perfeita, porque senão eu era uma charlatã.
eu estava sendo falsa. E é muito difícil a gente achar alguém que já está assim 100% iluminado. E eu lembro que eu estava nesse processo de primeiro chakra e eu não tenho lembranças da minha infância. Eu não tenho lembranças até os 5, 6 anos de idade. Eu não lembro, igual tem gente assim que fala, ah, é porque eu tinha uma roupinha assim, eu tinha minha bicicletinha assim. Eu sei os traumas, eu sei e tinha as cicatrizes. E eu acessei e foi importante para mim, não para retraumatizar, mas para realmente começar a saber aonde que eu falo, tem ali, tinha todo o potencial, né? E o que que aconteceu. E a gente consegue, né? E consegue, inclusive, que a cura é quando essa cicatriz não guia mais a tua vida, tá? A cura não é que a cicatriz vai deixar de existir. A cura é só que você não vai ficar andando em cima daquela cicatriz, abrindo ela de novo, porque enquanto você não saber o que que é a sombra, né, e qual chakra tá e como trabalhar, você vai ficar andando ali. Então, assim, quem não tem lembrança de infância precisa trabalhar muito o primeiro chakra, tá? E daí chegamos ao chakra da coroa, que é realmente a conexão espiritual, e a sombra é completamente a desconexão, essa arrogância espiritual que eu falei, e o niilismo. Alguém não conhece ou conhece a palavra? Niilismo, Nietzsche falava muito de niilismo, né? Tipo assim, não, as coisas não têm sentido, a gente que dá sentido para as coisas. E por um tempo eu já pensei assim, né? Eu falava, não, realmente a gente que dá sentido para a vida. A vida não tem sentido até você realmente ter essa conexão, né? Porque o sétimo chakra te traz uma desconexão espiritual. Ela rejeita completamente a ideia que pode existir algo transcendental, né? Que pode existir esse campo do espiritual. O sétimo chakra, um dos desequilíbrios também é a pessoa ir muito para lá, né? Então ela foge da realidade, ela tem negação com o corpo físico. Eu falo que a pessoa é o famoso o pessoa tá só lá e desconectou do primeiro chakra. São os mendigos, gente. Esse é sempre um exemplo muito claro, que falam sozinhos na rua. Eles estão quase lá no sétimo chakra, eles não têm estabilidade, eles não têm primeiro chakra. Ou, eu falo, a pessoa que é o vidente que tá com a casa toda bagunçada, ordem de despejo, porque ela tá só lá no espiritual. Só que a escola é aqui, tá? Você querer ficar só lá em cima é cabular a aula, tá? E eu já tive isso de querer, porque é tão gostosinho, né? Você vai lá, acessa os planos espirituais, ai, paz, plenitude, passeio pelos loucas, nossa, que delícia, não passa um problema na cabeça que quando você medita vem, né, essa sensação de dissolução. Você tá lá no sétimo chakra, no plano do Criador, maravilhoso. Só que pode gerar até um vício você só querer ficar lá, tá? Vira uma toca do esquilo, cuidado. Porque é aqui, nesses labirintos aqui da Matrix, que a gente se desenvolve, tá? A gente tem que ir lá para ser melhor aqui, tá? Porque a escola é aqui. O fanatismo espiritual é uma sombra do sétimo chakra, uma sensação de isolamento, vazio. Quando o sétimo chakra está em desequilíbrio, a pessoa pode sentir muita vontade de se isolar, é, uma sensação de despropósito, apatia, uma falta de direção na vida. É um vazio espiritual que pode levar à depressão. Há uma busca constante por algo que preencha esse vazio, e muitas vezes sem sucesso, mas eu falo que a depressão é uma porta linda de entrada para o despertar espiritual, se você se permitir ver dessa forma. Então, essas são as sombras dos chakras. Alguma dúvida? Pode perguntar, pode abrir o microfone também, se quiser. Não, pode escrever no chat. Mai, boa noite. Boa noite. Viu? E quando essas sombras, eu acho que assim como todo mundo está meditando cada uma delas e conhecendo, né? Muitas, eu não sei, eu pelo menos. E para mim vem muito essa ancestralidade recente, né? Com pai, né? Com mãe. Com mãe, eu sinto, no meu caso é mais com meu pai mesmo, sabe? E entra toda uma questão.
E eu tenho pegado para mim nesse momento de reescrever, igual você disse, né? Pegar o positivo, né? O que é daqui para frente, né? E do Muladhara mesmo você disse, eu ocupo meu lugar no mundo, né? Essa Sim, afirmação. E eu até escrevi aí no chat. Você poderia dizer dos outros também, assim, as afirmações que dá para sim. Assim, Svadhisthana? faz as meditações dos chakras, estão no Portal Tom de Graça, ou tem no Spotify, quem não assina o Spotify, tem no YouTube, mas afirmações gerais para o segundo chakra. Eu me permito experimentar o prazer. Para o terceiro chakra, conseguir falar, eu sou poderoso. Eu tenho poder, porque o terceiro chakra está muito relacionado ao pai, tá? Então, vamos supor, um pai que resolvia tudo, a pessoa também fica ali na sombra do pai. Ou um pai que foi omisso, que foi distante, tem sempre não dá para generalizar, porque a pessoa pode ou ficar com o masculino muito forte, querer proteger a família, ou pode ficar com essa sensação de impotência, eu não consigo fazer nada, ou nada que eu faço vai para frente, tá? Então, quem tem problemas com a mãe geralmente deve trabalhar muito segundo chakra, e quem tem problema com o pai, o terceiro chakra, tá? E daí subir essa energia para amar. E eu lembro uma vez que eu tava falando isso, e com relação à mãe, e a pessoa, nossa, mas a minha mãe é muito tóxica. Tudo bem, você poderia não querer ser amiga dessa mulher, mas honrar pai e mãe é agradecer que eles foram seres humanos, que eles te deram a vida, pronto. É essa gratidão que eles te deram a vida, a cura, tá? Então, não precisa ser, eu vou ter a melhor relação do mundo. Às vezes não é possível, mas mesmo assim você curou aquela relação, tá? Então, quem tem problema com os irmãos, isso aí seria muito anahata chakra, né? De aceitar o outro como é, de, de realmente estar aberto ali para se conectar com o outro, mas geralmente mãe segundo e pai terceiro. Perfeito, mãe, obrigado. E afirmações, então, para continuar, né, para responder completamente a tua pergunta, esse terceiro, eu sou poderoso, consegui falar isso, eu assumo o meu lugar de poder, eu faço acontecer, terceiro chakra. Quarto chakra, eu sou amor. Eu tô com fluxo livre do dar e receber, né? Quinto chakra, eu coloco a minha voz no mundo. Eu me expresso com clareza. Daí sexto chakra, eu falo que daí seria só o eu sou, sexto e sétimo, né? Eu sou, eu confio na minha intuição. Eu sou iluminado. Eu tenho muita luz. Eu me conecto com o plano superior. Então essas afirmações mais eu sou são mais sexto e sétimo chakra. Adorei a pergunta. É isso, ó, para quem não sabe, é um curso, né, Psicologia dos Chakras, e é um curso que vai ser assim, aulas ao vivo. Eu quero que as pessoas se sintam num ambiente seguro para trocar, sabe, para falar. Eu sempre falo, o que é falado em curso não é para comentar nem com ninguém aqui, tá? É entre as pessoas que estão ali para criar essa coisa da mágica, da magia. Essa seria a aula um, né? As sombras, reconhecer as sombras e depois fazer um trabalho, né? São 4 aulas ao vivo, todas as quartas-feiras. E vai ter 2 turmas, porque nem todo mundo vai poder participar à noite, e quem quiser participar meio-dia vai ter 2 horários, tá? Para poder participar, mas vai escolher só uma turma para integrar com aquela turma. E a primeira aula a gente vai trabalhar junto, sombras do primeiro e do segundo chakra, mas de uma forma bem potente. Acessar através de mudras, registros. Daí a segunda aula, terceiro e quarto chakra. A terceira aula é quinto e sexto. E a última aula, uma aula especial só para o sétimo chakra. E encerramento, e integração de quem você quer ser. Daí tem uma vivência que é muito linda, que é você falando com o seu eu do futuro já, porque ele já existe em algum lugar, tá? Então, obrigada por virem para essa aula um desse curso Psicologia dos Chakras. Eu dei ele em Floripa, uma versão reduzida, foi muito gostoso. E eu tô há muito tempo para fazer ele online.
E eu sempre falava, não arranjo data, eu não tenho horário, eu não tenho horário. E eu acho que é porque tinha que ser depois de um retiro que eu fiz em Portugal, que foi com não sei se já ouviram Elefantes na Neblina, foi com o B do Elefantes na Neblina, e foi muito maravilhoso. E eu contei para ele de como eu estava trabalhando os chakras, ele achou genial essa coisa da sombra dos chakras, então isso me empoderou. Eu falei, não, agora eu vou lançar essa coisa, depois que eu tiver a validação do B, falando que era genial e que estava maravilhoso a forma que eu estava explorando. Então, eu vou passar para vocês, vocês vão receber um e-mail com as informações do curso. Espero que possam fazer, não se sabotem, né? Eu falo, claro, dinheiro é uma energia importante, é possível parcelar, é pelo Hotmart. Eu vou dar um cupom, um desconto chamado Sombra para quem participou dessa aula. E veja uma forma de fazer, porque modestamente é o meu curso de chakras mais poderoso. Acho mais poderoso que Jornada dos Chakras, que tinham as aulas que as pessoas se sabotavam. Ai, uma aula de 1 hora, mantra. É maravilhoso também. Posso dar a Jornada dos Chakras também, as aulas dos chakras, as meditações para quem fizer a sombra como um extra. Mas essa questão de ir assim, cavar o que que tem aí dentro nos seus samskaras, conhecer essas rotas que você pegava, não tem como voltar, sabe? Depois que você descobre o caminho que você pegava sempre e você fala que não quer mais pegar esse caminho, é muito potente, tá? Obrigada, Lu, obrigada, Dani, obrigada, Lisete. Vai ficar salva essa aula e eu vou mandar a gravação também para vocês, tá bom? Olha, uma mestra em Reiki não consegue fluir na carreira. Tem um padrãozinho aí de autossabotagem, né? Mas vamos bombar essa carreira, porque eu acho que você tem segurança em vender e cobrar por aquilo que você faz, quando você sente que você está ajudando os outros, né? Porque daí você vende com uma confiança, porque você não tá assim, ó, eu tô tirando dinheiro de alguém. Você tá falando assim, eu vou ajudar muito essa pessoa. Tá? Que é o que falta aqui, Gisele. Vem, saiba a tua potência, sabe? Quanta gente quer. E é lindo, porque o Reiki pode fazer gratuito para 1 vez na semana para o geral, mas tem pessoas que lá que tu vai dar o teu tempo, o que tu tá vendendo é o teu tempo. Então, principalmente quem trabalha com espiritualidade, que às vezes tem muitas crenças com dinheiro, você tem que saber que não é que você tá vendendo espiritualidade, que você tá vendendo uma coisa, nossa, será que eu deveria dar de graça isso? Porque na verdade é o seu tempo, o custo de oportunidade. Tá? A moeda de troca é o tempo que você fez os cursos de Reiki, é o tempo que você está se dedicando àquela pessoa, tá? Faz gratuito e cobra também, pode ter os dois, né? E faço um monte de trabalho voluntário. Eu quero dar formação para mulheres de favela, minha formação de yoga. Eu vou deixar de cobrar pela formação? Não, mas eu acho que é tão poderoso nessa questão de independência financeira para mulheres que sofrem abusos. Que eu conheci uma história muito próxima agora de uma pessoa da favela que uma amiga está ajudando através da Gerando Falcões, e eu falei, nossa, eu também quero ajudar mais, né? Então, assim, você pode fazer os dois, que é lindo. E quero te ver cobrando, e quero te ver cheio de cliente, tá? Gente, quem diria tanta gente aqui numa sexta-noite, hein? Tinha 200 inscritos, veio bem menos, né? Mas mesmo assim, como mudou de quinta para hoje, sexta-noite, eu falei, gente, sexta-noite? E veio muita gente aqui querendo acessar as sombras, tá? Então, alguma dúvida final, a gente vai encerrar. Então, fiquem de olho no e-mail. Eu vou colocar a apostila como presente para vocês, tá? Uma apostila de chakras, que daí tem todas essas informações, tem as afirmações, como o Gael perguntou. Vou dar o cupom de desconto no e-mail e vou colocar a gravação dessa aula no e-mail, tá bom? Namastê. Comece com as meditações ou com Kundalini? Começa com as meditações.
tá? Tem uma forma que eu ensino de ativação. Aqui isso eu ensino até nas aulas que estão lá no portal, né? De criar um campo aqui. Isso já trabalha muitos chakras também. Direcionar a energia para o canal central, que é Sushumna, e fazer essa energia subir, tá? Espero que tenha respondido, Thaís, que eu vi que já tinha perguntado, né? Obrigada, boa noite, bom final de semana. E agora durmam com esse barulho das sombras aí. Namastê.